Senhoras e senhores, boa tarde. Por gentileza, solicitamos a todos que desliguem os telefones celulares ou os coloquem em modo silencioso. Damos início à solenidade de posse do excelentíssimo desembargador José Ribamar Oliveira Lima Júnior como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e do excelentíssimo desembargador José Leone Cordeiro Leite como vice-presidente e corregedor eleitos para o biênio 2024-2026. Convidamos os juízes de primeiro grau para entrarem na sala de sessões e tomarem os seus lugares. Pedimos a todos que recebam de pé o egrégio tribunal, acompanhado das autoridades que irão compor a mesa de honra. O excelentíssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, desembargador Alexandre Nery de Oliveira, o excelentíssimo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lely Bentes Correia, o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal Ibanez Rocha, a excelentíssima procuradora-chefa da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, Paula de Ávila e Silva Porto Nunes. Vamos nos assentar, por favor. Boa tarde a todos. Ô Chico, como é que tá, Chico? E aí, mestre? Tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que você tá? Declaro aberta a sessão solene de posse dos excelentíssimos senhores desembargadores José Ribamar Oliveira Lima Júnior e José Leone Cordeiro Leite, respectivamente, como presidente e vice-presidente e corregedor desta Corte. Faço o registro de um plenário lotado, depois de 2 posses em que a pandemia nos trouxe tantos isolamentos. E a alegria de ter todos os presentes nessa solenidade. Transfiro a palavra ao chefe cerimonial para ouvirmos o hino nacional e os demais pontos de cerimonial. Agora, em posição de respeito, ouviremos o hino nacional, que será executado pela Banda de Música do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília.
podem se sentar. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram à equipe de cerimonial. Sua Excelência, o senhor Lázaro Botelho, deputado federal. Sua Excelência, o ministro Aloysio Correia da Veiga, do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Excelência, o senhor Guilherme Augusto Caputo Bastos, ministro do Tribunal Superior do Trabalho e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Sua Excelência, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ministra, do Tribunal Superior do Trabalho, Kátia Magalhães Arruda. Sua Excelência, o senhor Augusto César Leite de Carvalho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Excelência, o senhor Evandro Valadão Lopes, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Excelência, o senhor Alberto Bastos Balazeiro, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Excelência, a senhora Liana Chaibe, ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Excelência, o senhor Vantuil Abdala, ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Excelência, o senhor Alberto Luiz Bresciani de Fontão Pereira, ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Excelência, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça. Sua Excelência, a senhora Daniela Rodrigues Teixeira, ministra do Superior Tribunal de Justiça. Sua Excelência, a senhora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, ministra do Superior Tribunal Militar. Sua Excelência, o senhor Arthur Vidigal de Oliveira, ministro do Superior Tribunal Militar. Sua Excelência, a senhora Vera Lúcia Santana Araújo, ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Sua Excelência, o senhor Nicolau Dino de Castro e Costa Neto, subprocurador-geral da República. Sua Excelência, o senhor Carlos Alberto Vilhena, subprocurador-geral da República e procurador federal dos direitos do cidadão. Sua Excelência, a senhora Ludmila Lovacat Calvão, procuradora-geral do Distrito Federal. Sua Excelência, o senhor Jefferson Luiz Pereira Coelho, corregedor-geral do Ministério Público do Trabalho. Sua Excelência, a senhora Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, subprocuradora-geral do Ministério Público do Trabalho. Sua Excelência, o senhor Fábio Leal Cardoso, subprocurador-geral e secretário do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Sua Excelência, a senhora Oxana Ziura Boldo, subprocuradora-geral do Ministério Público do Trabalho. Sua Excelência, o desembargador Arnoldo Camalho Assis, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sua Excelência, o senhor José Cruz Macedo, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sua Excelência, o senhor Hilo de Almeida Souza, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Sua Excelência, o senhor Roberval Casemiro Bellinati, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Sua Excelência, o senhor Manuel de Souza Dourado, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Sua Excelência, a senhora Luciana Paula Comfort, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Sua Excelência, o senhor Délio Lins e Silva Júnior, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal. Sua Excelência, o senhor Gideon Batista Pitaluga Júnior, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Tocantins. Sua Excelência, a senhora Terezinha Célia Knaipe Oliveira, desembargadora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Sua Excelência, o senhor Mário Macedo Fernandes Caron, desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Sua Excelência, o senhor Ricardo Alencar Machado, desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Sua Excelência, o senhor Sebastião Geraldo de Oliveira, desembargador, primeiro vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, neste ato representando o presidente. Sua Excelência, o senhor Elcio Dantas Lobo Júnior, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Edson João Fernandes Medeiros, Sua Excelência, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Sua Excelência, a senhora Guilhermina Maria Vieira de Freitas, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Sua Excelência, o senhor Nicanor de Araújo Lima, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Sua Excelência, o senhor Ítalo
Fioravante Sabor Mendes, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Sua Excelência, o senhor Roberto Carvalho Veloso, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Sua Excelência, o senhor Newton Pereira Ramos, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Sua Excelência, o senhor João Carlos Maia Soares, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Sua Excelência, o senhor Alexandre Machado Vasconcelos, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Sua Excelência, o senhor Fernando Antônio Habib Pereira, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sua Excelência, o senhor Josafá Francisco dos Santos, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sua Excelência, o senhor Robson Vieira Teixeira de Freitas, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sua Excelência, o senhor André Clemente Lara de Oliveira, conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Sua Excelência, o senhor Braulio Gabriel Guzmão, juiz auxiliar e secretário-geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Sua Excelência, o senhor Valdemar Cláudio de Carvalho, juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Sua Excelência, o senhor Ailton Henrique de Souza, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sua Excelência, a senhora Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sua Excelência, o senhor Luiz de Moura Correia, juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Sua Excelência, o senhor Leonardo Brasileiro, juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Sua Excelência, a senhora Ana Cláudia Rodrigues Bandeira Monteiro, Procuradora Regional do Trabalho, neste ato representando o Procurador-Geral do Trabalho. Sua Excelência, a senhora Soraya Tabé Souto Maior, Procuradora Regional do Trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região. Sua Excelência, o senhor Adélio Justino Lucas, Procurador Regional do Trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região. Sua Excelência, o senhor Valdir Pereira da Silva, Procurador Regional do Trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região. Sua Excelência, a senhora Marici Coelho de Barros Pereira, Procuradora do Trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região. Sua Excelência, a senhora Daniela Landim Paes Leme, Procuradora do Trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região. Sua Excelência, o senhor Charles Lustosa Silvestre, Procurador Regional do Trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região. Sua Excelência, o senhor Tiago Lopes de Castro, Procurador Regional do Trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região. Sua Excelência, a senhora Luciana Correia da Silva, Procuradora do Trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região. Sua Excelência, o senhor Gustavo do Vale Rocha, Secretário de Estado, chefe da Casa Civil do Governo do Distrito Federal. Sua Excelência, o senhor Frederico César Abinader Dutra, Subprocurador do Governo do Estado do Tocantins. Sua Excelência, o senhor Mauro José Ribas, Procurador-Geral do Município de Palmas. Sua Excelência, a senhora Lenda Tariana Dib Faria Neves, Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal. Sua Excelência, a senhora Elise Ramos Correia, Vice-Presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Sua Excelência, o senhor Regis Cajati Barbosa Braga, Presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal. Sua Excelência, o senhor Murilo Braz Vieira, Associação Tocantinense de Advogados Trabalhistas. E Sua Senhoria, o senhor Roberto Policarpo Fagundes, Superintendente do Patrimônio da União no Distrito Federal. Ainda, Sua Excelência, a senhora Adelaide Alves Miranda Arantes, Ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Excelência, o senhor Ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça. Sua Excelência, o Ministro Amari Júnior, do Tribunal Superior do Trabalho. E, por fim, a senhora Judite Dallazen, esposa do Ministro João Orestes Dallazen. Excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia, digníssimo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, na pessoa de quem cumprimento todos os magistrados de primeiro, segundo e terceiro graus de todos os ramos do Judiciário Nacional que vêm prestigiar essa solenidade.
Excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes do Poder Executivo do Distrito Federal e também extensivamente àqueles do Estado de Tocantins, nas esferas estadual e municipais. Excelentíssima senhora Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, Paula de Ávila Silva e Porto Nunes, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público do Trabalho. Excelentíssimo senhor Délio Lins e Silva e senhor Gedeon Pitaluga, digníssimos presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, seccionais do Distrito Federal e do Estado de Tocantins, respectivamente, nas pessoas dos quais cumprimento todos os advogados presentes a essa solenidade. Senhores familiares e amigos dos empossandos, sejam todos bem-vindos a esta casa. Ao assumir o cargo de presidente do tribunal, enalteci em discurso a possibilidade de erros e a busca de acertar, sem desmerecer, o corrigir eventuais equívocos nos rumos e trilhas que pudesse ter elegido. Após 4 anos em cargo de direção do tribunal, antes como vice-presidente e corregedor regional, depois como presidente da corte, espero ter enaltecido os brios da minha amada esposa, Nayana, e dos meus filhos, Nina, Natan e Nicolas, com o que possa ter construído mais do que o que possa não ter conseguido alcançar, por mais que tenha almejado. Como magistrado de carreira, fui forjado para resolver conflitos sobre o manto da toga, nisso vindo o ponto do fardo que se carrega ao sair da bancada judicial para a mesa da administração do tribunal, porque o juiz se inquieta quando não mais tem que buscar na alma e no coração a sentença com que vai acalmar outros inquietos em conflito. E como não pensar, então, nessa frágil ideia que não teria outros tantos conflitos a resolver também sobre a capa de corregedor ou a de presidente do tribunal? Conflitos a envolver magistrados e servidores, decisões necessárias a definir rumos ou a trafegar pelo árduo caminho da volta necessária a outro ponto, quando mais que resolvido vemos nossas honras jogadas ao vento sobre a égide do equívoco, como se não pudéssemos errar, porquanto humanos, já que apenas persiste no erro quem evidencia a falha imperdoável. O tribunal que entrego a condução doravante do desembargador Ribamar Lima Júnior é outro diverso do que encontrei. Moldados muitos dos caminhos pelos que me antecederam, desde os primeiros tijolos dessa construção magistral que é nosso tribunal, até a entrega do sempre amigo e apoio inestimável de quem me antecedeu nesta última cadeira, o desembargador Brasilino Santos Ramos, com quem dividi o primeiro biênio da administração da Corte, espero ter construído estrada adequada para que os que me sucedem agora, depois possam ter caminhos mais fáceis para dirigir os rumos dessa Casa de Justiça. Na Corregedoria Regional, que conduzi de 2020 a 2022, iniciamos a gestão sobre as dúvidas do que seria da raça humana ameaçada por vírus de alta fatalidade, que nos conduziu a termos medo de tudo e de todos, presos em nossas casas em épocas de pandemia mundial, que exigiu moderação para que a justiça não deixasse nada parado. Tomamos posse de forma virtual, a primeira vida no Brasil até então, no meio ainda desconhecido, sem certeza de que estávamos sendo vistos, nem que outro dia haveria para o planeta contaminado após nossas posses. Ao lado do desembargador Brasilino Santos Ramos e com o apoio do Tribunal Pleno, a gestão que se iniciava se fortaleceu com uma presidência e uma corregedoria nunca tão juntas, apesar de separadas a partir dali regimentalmente. Tomamos medidas conjuntas que permitiram passar o medo, retomamos o convívio, fomos de novo à justiça da presença cotidiana nos corredores dos foros e dos tribunais. Efetivamos os painéis estatísticos que permitiram às varas do trabalho perceber equívocos de registros e ajustar condutas, definindo marcos para o que se estabeleceu na denominada Corregedoria Ágil, que aprimorou ainda mais essas análises disponibilizadas a partir da condução do desembargador Ribamar na Corregedoria Regional na sequência. Também na Corregedoria, organizamos os dados de magistrados que permitiram maior controle das designações e maior efetividade na prestação jurisdicional contínua, resultando não deixar mais juízos vacantes. Regulamos o projeto Garimpo e definimos os primeiros procedimentos de apuração de contas e valores abandonados
para distribuição a quem de direito ou perdimento em favor do erário, em medidas que começaram com alguns milhares de reais minerados para resultar agora, por último, em milhões de reais apurados a esse título. E não podemos deixar de enaltecer o provimento geral consolidado, que, ao largo de outras recomendações, atualizou procedimentos próprios aos juízos de primeiro grau e modernizou os normativos do tempo dos autos físicos para o processo eletrônico e medidas informatizadas que atualmente dispomos e que sequer eram assim regulados. Mas outros desafios viriam além da corregedoria. Ao receber a presidência do tribunal em março de 2022, tínhamos um tribunal que permanecera funcionando telepresencialmente, mas agora com o desafio de retomar o convívio presencial, o abraço, a troca de ideias nas conversas mais próximas, sem o vídeo intermediário que por vezes evitava maiores discussões sobre tudo. A posse à vida ainda com poucos convidados, ainda sob o medo do porvir, mas já com esperança de que logo mais estaríamos todos juntos, como agora. Resistências havidas para o retorno presencial foram ultrapassados com vigor, para que o jurisdicionado pudesse ter o juiz defronte de si em audiências e sessões do tribunal, e não mais apenas como uma imagem distante, em que o sentir dos corações era disfarçados em cliques dos teclados dos nossos computadores, buscando o sinal pela rede mundial ligada pela internet. Iniciamos na presidência uma busca de maior celeridade na tramitação dos processos e rotinas administrativas, sem descuidar da seara judiciária própria. Desburocratizamos ritos e delegamos atos de despachos cotidianos para que o presidente pudesse mais ser convocado a decidir do que apenas a movimentar processos. Definimos a coordenação dos foros e maior autonomia aos juízes de primeiro grau, ampliando os ideais que haviam sido lançados mais de décadas antes pelo desembargador Ricardo Alencar Machado. No âmbito da administração maior, entregamos maiores poderes ao vice-presidente, ao corregedor regional, ao ouvidor e ao diretor da escola, para que instruções pudessem ser iniciadas sem o crivo e despacho exigidos antes do presidente do tribunal, movimentando as áreas próprias para que todos pudessem igualmente ter logo em mesa o processo apto à tomada de suas decisões. Conseguimos aprovar a reestruturação do tribunal, que definiu o organograma mais lógico e estabeleceu diferença mínima entre o primeiro e segundo graus, assim como valorizou áreas judiciárias e administrativas com os novos níveis de comissionamento para cargos e funções, além da aprovação da transformação de cargos, que permitiu maior implemento de vagas na área fim, sem afastar a especificidade exigida para a área meio, inclusive porque, sem a área administrativa, a área judiciária emerge impotente. E, por fim, coroando essas medidas, a aprovação pelo Tribunal Pleno do Regulamento Geral de Secretaria que elaboramos, de modo a adotar a administração de diretrizes modernas e seguras para a gestão de pessoal e para devidamente definir competências e atribuições de gestores e servidores responsáveis por movimentar essa casa adiante. Ao lado do Regulamento Geral, outras dezenas de normas regulamentares foram editadas na presidência para melhorar os fluxos de trabalho e definir procedimentos seguros a gestores e servidores subordinados, buscando celeridade no trâmite dos processos administrativos e maior eficiência na gestão da coisa pública. Erramos, tenho certeza, porque assim é da natureza humana, mas sem que nossos erros não pudessem servir depois para novos aprendizados, porque apenas quem insiste no erro não pode se chamar de digno de assumir comandos, nem de conduzir outro consigo, porque assim se deve liderar e assim espero ter liderado quem me acompanhou nessa jornada, com ética, lealdade, dignidade e com a certeza de que apenas passamos por aqui. Por isso devemos nos conduzir sempre com a moral elevada e certos de que, se erros existirem, são fruto de escolhas e não de desvios de conduta. Não conseguimos tudo o que almejávamos, como uma sede mais moderna e digna para esta corte, mas todos os nossos esforços servirão adiante para outros modelos que se adotarem, inclusive se esta velha morada houver que ser ajustada aos novos tempos para nos servir por outras tantas décadas adiante. Saio da presidência do tribunal com a certeza de que honrei meu sobrenome e minha família, fiel aos meus princípios e com muitos novos amigos,
que compartilharam minhas decisões mais difíceis e meus momentos mais tormentosos, sem que pudessem ver que era de caráter, de vontade em prosseguir e de permanecer sorrindo, como se o último dia no comando desta casa fosse tal qual o primeiro, com as alegrias e esperanças de mudar para melhor e, ao final, assim vislumbrar muito disso ter sido alcançado. Retorno logo mais ao meu devido lugar, onde se há que sentenciar em conjunto com outros pares, revisar decisões e enunciar novos precedentes, porque isso é o que, como juiz, me consagra e devo concluir minha trajetória assim no direito e na justiça. A passagem pela corregedoria e pela presidência ficarão marcadas como caminhos necessários, mas o meu retorno me dignifica mais, porque como juiz é que me reconheço. Que minha família tenha, como disse ao início, vaidade em citar meu nome pelo que fiz ou tentei fazer, e mais ainda, pela certeza de que posso lhes dar o que consegui fazer ou tentei, apenas resulta do muito de paciência que me reservará. Como o tempo que lhes tomei para dar outro tantos dias ao comando desta casa. Volto agora para a minha casa de sempre, ao lado da minha mulher amada e dos meus filhos queridos. Porque destes nunca me afastei, ou não estaria aqui hoje, feliz com esse recomeço e com tudo que estou a deixar de marcas no caminho que fiz. Portanto, registro agora e para sempre meu agradecimento especial à minha esposa Nayana e aos meus filhos Nina, Nicolas e Natan, porque se algo pude fazer, foi apenas porque me amaram mais do que eu mereceria, tantos os minutos que lhes roubei em família e que agora poderei recompensar com mais tempo para os que me dignificam carregando meu sobrenome junto a seus próprios nomes. Um agradecimento também a todos os que me acompanharam na corregedoria e depois na presidência, desde o mais humilde dos servidores ao mais graduado dos gestores gerais. O muito obrigado por terem compreendido alguém com o ideal de colocar esse tribunal num outro patamar de modernidade, de eficiência administrativa e de memória institucional, porque nosso legado ficará a partir do instante em que cada um dos que me serviram perceberem que são parte de tudo o que conseguimos ou do que tentamos almejar. E, por fim, obrigado aos desembargadores desse tribunal pleno, que me honraram com a dignidade da vice-presidência da Corregedoria e depois ao me alçarem ao mandato como presidente desta Corte de Justiça. Que tenha honrado a confiança que depositaram em mim e que esta casa seja agora entregue a novos mandatários com integridade e a esperança de continuar evoluindo em prol de nossos jurisdicionados. Que nossos acertos possam ser mais lembrados que nossos equívocos e que mesmo esses possam permitir que outros adiante encontrem mares mais tranquilos no que deva ser o navegar deste grande navio em que se constitui nossa corte. Por isso, parabéns e sucesso a todos da futura direção. Que os desembargadores Zé Ribamar e José Leone possam iniciar suas jornadas com a certeza de que deixamos ancorado um navio ainda mais robusto do que o que recebemos, como deve ser a cada transferência de gestão, para que os novos comandantes possam trilhar novos mares, ainda que tormentosos, com a certeza de mais adiante também chegarem a um porto seguro e com o navio íntegro, quando igualmente tiverem que passar-lhes o comando. Muito obrigado a todos. O presidente que deixa o cargo é a última fala, porque agora a cerimônia se encaminha a quem se dirige toda a solenidade na transferência de poder dessa casa. E assim convido o excelentíssimo senhor desembargador Zé Ribamar Oliveira Lima Júnior para prestar o compromisso no cargo de presidente deste tribunal. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir
a Constituição Federal e as leis da República. Neste momento, o senhor secretário do Tribunal Pleno, Gustavo Henrique Gontijo Caetano, fará a leitura do termo de posse. Termo de compromisso, posse e exercício do excelentíssimo desembargador José Ribamar Oliveira Lima Júnior, no cargo de presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, eleito para o biênio 2024-2026. Aos 25 dias do mês de março do ano de 2024, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos termos do inciso 32 do artigo 18 do Regimento Interno, em sessão solene especial, dá posse ao excelentíssimo desembargador José Ribamar Oliveira Lima Júnior, no cargo de presidente, eleito pelos excelentíssimos desembargadores desse egrégio colegiado, em sessão plenária especial, realizada aos 7 dias do mês de novembro do ano de 2023, conforme Resolução Administrativa número 69 de 2023. Atendidas as formalidades legais e assumindo o compromisso de respeitar a Constituição Federal e as leis da República, toma posse e entra no exercício de suas funções. Para constar, eu, Gustavo Henrique Gontijo Caetano, secretário do Tribunal Pleno, lavei o presente termo, que, após lido e achado conforme, vai assinado pelo excelentíssimo desembargador-presidente Alexandre Nery Rodrigues de Oliveira, pelo excelentíssimo desembargador empossado e pelos excelentíssimos senhores desembargadores, membros dessa egrégia corte. Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região o desembargador José Ribamar Oliveira Lima Júnior. Convido o desembargador José Leone Cordeiro Leite para juntos conduzirmos o desembargador Alexandre Nery ao lugar que lhe é destinado nesta bancada e, em seguida, para prestar o compromisso de posse no cargo de vice-presidente e corregedor regional. Desembargador Leone. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis da República. Neste momento, o senhor secretário do Tribunal Pleno, Gustavo Henrique Gontijo Caetano, para a leitura do termo de posse. Termo de compromisso, posse e exercício do excelentíssimo desembargador José Leone Cordeiro Leite, no cargo de vice-presidente e corregedor do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, eleito para o biênio 2024-2026.
aos 25 dias do mês de março do ano de 2024, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos termos do inciso 32 do artigo 18 do Regimento Interno, em sessão solene especial, dá posse ao excelentíssimo desembargador José Leone Cordeiro Leite, no cargo de vice-presidente e corregedor, eleito pelos excelentíssimos desembargadores desse egrégio colegiado, em sessão plenária especial, realizada aos 7 dias do mês de novembro do ano de 2023, conforme Resolução Administrativa número 69 de 2023. Atendidas as formalidades legais e assumindo o compromisso de respeitar a Constituição Federal e as leis da República, toma posse e entra no exercício de suas funções. Para constar, eu, Gustavo Henrique Gontijo Caetano, secretário do Tribunal Pleno, lavei o presente termo, que, após lido e achado conforme, vai assinado pelo excelentíssimo desembargador-presidente José Ribamar Oliveira Lima Júnior, pelo excelentíssimo desembargador empossado e pelos excelentíssimos senhores desembargadores, membros dessa Corte. Declaro empossado no cargo de vice-presidente e corregedor regional do Tribunal da 10ª Região o desembargador José Leone Cordeiro Leite. O excelentíssimo desembargador José Ribamar Oliveira Lima Júnior conduzirá o excelentíssimo desembargador José Leone Cordeiro Leite ao seu lugar de vice-presidente e corregedor. Concedo a palavra à excelentíssima desembargadora Elke Doris Juste, que fará um pronunciamento em nome do tribunal. Excelentíssimo senhor desembargador José Ribamar Oliveira Lima Júnior, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Excelentíssimo senhor desembargador José Leone Cordeiro Leite, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Senhores integrantes da mesa, excelentíssimo senhor ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes Correia, excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha Barros Júnior, excelentíssima senhora procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, Paula de Ávila e Silva Porto Nunes. Nas pessoas de quem cumprimento todos os ministros, desembargadores, demais magistrados, procuradores, autoridades, advogados, servidores e colaboradores deste regional. Queridos familiares dos empossados e convidados presentes. Essa solenidade é uma ocasião de importância institucional. Marca a mudança de nossa administração. Temos novos dirigentes que assumem nossa liderança e nos conduzirão pelos próximos 2 anos a partir de hoje. Desembargadores José Ribamar Oliveira Lima Júnior e José Leone Cordeiro Leite. Uma dupla de Josés. Por si só, nome robusto de significância. Ambos maranhenses.
mais uma obra do bom destino. Estamos contentes, e digo isso em nome dos integrantes da Corte. O dia da eleição unânime de Vossas Excelências, em novembro passado, foi marcado pelas comoventes e efusivas palavras de cada desembargador endereçadas a Vossas Excelências. Dirijo-me a todos aqui presentes e à sociedade para falar de nossa casa. Nossa, no sentido puro e amplo, porque é pública, a todos pertence. E nela estão a serviço os indivíduos que aqui ingressaram para exercício de missão judicante e missão de servir ao público. Estamos todos, magistrados e servidores, a serviço do jurisdicionado. Nossa casa, nosso tribunal, completou 42 anos. Perceber a dimensão desse tempo é também reparar o papel construtivo do corpo de magistrados e de servidores dessa 10ª região. Nossos magistrados, quase todos, têm décadas de atividade e suas identidades vão, ao longo do tempo, moldando a unidade do conjunto. Atuam e se alternam em postos-chave da administração, comissões, escola judicial. São cidadãos participativos, como pessoas na sociedade a qual pertencem e pela qual se dedicam em sua missão e em suas vidas. Muitos projetos de repercussão social são aqui realizados. Falar do tempo neste tribunal e do bom exercício humano coletivo é constatar a firmeza e a estabilidade institucional. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região é uma instituição atuante, moderna e profissionalizada, consciente de seus pontos fortes e de seus espaços para melhoramento. As diferenças individuais e internas, expostas com educada franqueza, nos permitem polir arestas e edificar a expressão coletiva. Respeitamos a independência e valorizamos nossa complementaridade. Reunimos nossos esforços para um fim social comum. Isso é exercício de democracia e de cidadania, aquela que integra nossa missão para conosco e para com a sociedade a que pertencemos. Por isso, uma instituição é um esteio social, apoio e referência para o cidadão. E por testemunhar mais de 30 dos 42 anos de existência do tribunal, sinto-me à vontade para render elogios ao corpo de magistrados, aos servidores da casa e a todos os colaboradores que aqui atuam nesta nossa casa. Desembargador Alexandre Nery de Oliveira, encerra-se hoje o período administrativo sob sua presidência. Sou portadora de intensas palavras de elogio a Vossa Excelência. Sua gestão foi guiada dentro do planejamento estratégico elaborado para o período de 2021 a 2026, sob a presidência do desembargador Brasilino Santos Ramos, em dias de pandemia, já mencionados por Vossa Excelência, que são lembrados nas palavras do próprio desembargador Brasilino, com sentimento de orgulho e ousadia, já que, apesar das dificuldades enfrentadas, as pessoas que compõem este tribunal não se deixaram abater na tarefa de assegurar a excelência no desempenho organizacional. E relembro esse momento para fixar o papel edificante daqueles que vêm, um após o outro, adicionando e contribuindo com as bases estabelecidas por aqueles que os antecederam. E Vossa Excelência, desembargador Alexandre, nos entregou o melhor de sua conhecida habilidade organizacional e competência produtiva. Ligeiro, organizado e decidido. Disse uma chefia, um professor, conhece tudo, é fiel cumpridor dos normativos, orientou todas as equipes. As áreas administrativas e técnicas clamavam por normatização e Vossa Excelência
todos sabemos, exímio elaborador, detalhista de normas, atendeu a todos com louvor e admiração. Assim, a dinâmica que Vossa Excelência adotou acelerou e otimizou o trabalho. E já que falo do tempo, sua administração estabeleceu o marco de organização da memória histórica por meio da gestão documental institucional, com implementação de seu acesso público facilitado. É a riqueza que fica para lembrarmos e honrarmos a presença construtiva das pessoas que aqui estiveram. Desembargador Alexandre, fica nosso agradecimento pelos feitos e por sua incansável dedicação. Agora, recebe a missão de presidir nosso tribunal o nosso estimado desembargador José Ribamar Oliveira Lima Júnior, a quem saúdo com alegria em nome de meus pares. Da mesma forma e com o mesmo contentamento, saúdo nosso estimado desembargador José Leone Cordeiro Leite, vice-presidente e corregedor. Desembargador Ribamar, seguros e tranquilos que estamos com a direção deste tribunal, sob seu comando, descrevo aos presentes o quanto tem sido prestigioso para esta instituição. Como vice-presidente, função que exerceu até a data de hoje, Vossa Excelência foi fiel e leal companheiro de trabalho em todas as horas na direção do tribunal. Como corregedor, inovou na realização de novo foco para o papel de uma corregedoria regional generosamente proativa. Para expressar o sentimento despertado, eu diria que são apropriadamente confortáveis referências carinhosas ao desembargador Lima, Riba, Liminha e Ribinha, porque Vossa Excelência instituiu pedagogia e relacionamentos profissionais excelentes, próprios, como se diz no direito civil, de um bonus pater familiae, de um bom pai de família. Com sua equipe, orientou unidades de trabalho no primeiro grau, zelou, cuidou das pessoas no seu círculo de atuação. Com tais atitudes, foram colhidos bons frutos decorrentes do estímulo humanamente direcionado. Vossa Excelência foi a pessoa certa neste tempo. A Corregedoria Regional aproximou-se das varas, esclareceu, auxiliou, até mesmo se solidarizou. A interlocução foi boa, melhoramos. Vossa Excelência adicionou dinamismo, com portas abertas, com tratamento franco, rápido e construtivo. E no começo de toda esta jornada, senhor presidente, era o ano de 1992, e tomávamos posse neste tribunal como juízes do trabalho substitutos, vários juízes, vários aqui presentes. Vossa Excelência lidera o 7º concurso deste regional. Nascido em 1965, no seu amado estado do Maranhão, veio com seus pais e irmãos para Brasília, onde estudou e se graduou no curso de Direito do Uniceub. Tem o agradável sotaque da terra natal. É sério, é magistrado brilhante, sempre foi. Casado com a Doce G. Tem o gentil e participativo filho Gustavo, jovem entusiasmado. Seus saudosos pais, o advogado José Ribamar Oliveira Lima e sua amável mãe, Dona Benedita Barbosa Lima, sempre tiveram orgulho de Vossa Excelência, homem íntegro e bom que é. Seus irmãos e demais familiares sustentam com firmeza o núcleo de convivência sadia que abastece de boas energias a sua essência. Bem estruturado e apoiado, desenvolveu sua carreira com brilho. Foi juiz-presidente de Junta de Conciliação e Julgamento em 1993, titular de Vara do Trabalho, juiz-diretor do Foro de Brasília. Presidiu a Associação de Magistrados Trabalhistas desta região, a nossa gloriosa Matra 10.
Foi promovido a desembargador em 2007. Integrou o quadro diretivo da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, e esteve convocado em trabalho judicante perante o Colendo TST. Integrou várias comissões internas deste tribunal, o que demonstra seu engajamento social e institucional em muitas frentes. Foi ouvidor, vice-presidente e corregedor. Suas iniciativas de liderança sempre foram bem-sucedidas. Senhor presidente, Vossa Excelência contará com toda a nossa amizade, parceria, apoio e união para este novo tempo na direção deste tribunal. Em sua companhia direta estará o vice-presidente e corregedor regional, desembargador José Leone Cordeiro Leite, seu conterrâneo maranhense. O Maranhão nos proporcionou preciosas pessoas. A ele também rendo, em nome de meus pares, nossas homenagens e o recebemos com alegria. Nos últimos 2 anos, além do trabalho judicante, Vossa Excelência ativou seus ouvidos como ouvidor, muito adequado para a sua natureza gentil e que compreende bem a diferença entre ouvir para entender e ouvir para responder. Empreendeu esforços de simplificação e agilização nos resultados na ouvidoria, mediante diálogo, com mais solução, mais satisfação, menos burocracia e menos ruído. Muito elegante, todos gostaram. A sua jornada na magistratura teve início com a posse como juiz do trabalho substituto em 1991, aprovado no 6º concurso deste regional. Foi juiz-presidente de Junta de Conciliação e Julgamento a partir de 1993, titular de vara, vice-diretor do Foro de Brasília, desembargador desde 2011. Integrou muitas comissões internas, dedicado à magistratura e à família. Que o digam a sua diligente esposa, Lidiane, e as filhas, Alana, Valentina e Alice. Vossa Excelência sempre foi motivo de orgulho para seu pai, senhor Levi de Castro Leite, aqui presente, seus irmãos e sua saudosa mãe, Dona Elce Cordeiro Leite. Nosso vice-presidente e corregedor é dedicado à atividade jurisdicional, estudioso, detentor de um aguçado senso crítico, grande conhecedor de história, exerce a missão judicante com fidalguia e competência, sempre atento ao lado humano, sereno, e nas eventuais turbulências, confia nos ajustes que o tempo e o amadurecimento trazem, avaliação própria dos sábios. Assim, saudamos com alegria a chegada de nossos novos dirigentes. Senhor presidente, desejamos que Vossa Excelência marque este período com suas virtudes por nós conhecidas. Somos testemunhas do seu tempo e de seus atos. Ofereça à instituição e à sociedade a sua humana sensibilidade de um bom pai de família, elemento que ilumina o bom profissional do direito e homem de bem que Vossa Excelência é. Esta casa, nossa casa, continuará a sua missão institucional honrosamente guiada por Vossa Excelência. Que Deus os ilumine e os abençoe. Neste momento, a excelentíssima Procuradora-Chefa da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, Paula de Ávila e Silva Porto Nunes, fará o seu pronunciamento em nome da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região. Boa tarde a todas as autoridades, servidores, terceirizados, familiares, amigos, a todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de cumprimentar a mesa,
na pessoa do ministro, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bendes Corrêa. Coube a mim a imensa honra, na qualidade de procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, representando todos os procuradores e procuradoras do trabalho do Distrito Federal de Tocantins, de fazer essa manifestação na solenidade de posse dos novos dirigentes desta Corte, eleitos para o biênio 2024 e 2026. O presidente, excelentíssimo desembargador José Ribamar Oliveira Lima Júnior, e o vice-presidente corregedor, excelentíssimo desembargador José Leone Cordeiro Leite. Hoje é dia de festa. Gostaria, primeiramente, de manifestar a imensa alegria que é oficiar junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Tribunal reconhecido pelo cuidado e cortesia no trato com todos os jurisdicionados e pela eficiência, competência e celeridade na resolução das demandas que aqui chegam. Estamos perante um tribunal que, recentemente, notícia inclusive amplamente divulgada na mídia, diante de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, não se furtou a reconhecer a prática de assédio eleitoral na última eleição presidencial de 2022. Através de acórdão da primeira turma desse tribunal, negando provimento ao recurso da empresa e mantendo a decisão, a condenação da empresa em danos morais coletivos. Esse mesmo tribunal, desta feita através de sua segunda turma, recentemente também, aceitando o recurso do MPT e modificando a decisão de primeiro grau, determinou que uma empresa de prestação de serviços aqui do Distrito Federal, na área de segurança do Distrito Federal, cumprisse a cota legal para a contratação de pessoas com deficiência. Isso para citar alguns casos mais atuais em que esse tribunal acionado não deixou de atuar na garantia do regime democrático, resguardando os direitos e garantias sociais assegurados aos trabalhadores. E como não se orgulhar de um tribunal que promove ações de combate ao assédio e à discriminação, que possui subcomitês de prevenção e enfrentamento ao assédio moral e sexual no primeiro e segundo grau de jurisdição, com ações permanentes abordando e discutindo os temas de assédio moral, sexual e das várias formas de discriminação no âmbito da 10ª Região. Como não ficar gratificada por oficiar em um tribunal que possui e implementa o programa de combate ao trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem, com ações buscando sensibilizar e motivar a reflexão da sociedade sobre as consequências do trabalho infantil e a importância de garantir às crianças e aos adolescentes o direito de brincar, estudar e sonhar. Estamos, senhores, diante de um tribunal que também possui um subcomitê que discute questões afetas ao trabalho em condições análogas à escravidão e do tráfico de pessoas. É, com certeza, um tribunal sensível a questões sociais trabalhistas, tão caras a toda a sociedade. Nessa linha, o TRT-10 coordena ainda o Grupo Interinstitucional do Trabalho Seguro, GTRIM-10, do qual o MPT faz parte. Grupo esse sempre atento a realizar trabalho de conscientização sobre medidas de prevenção de acidentes de trabalho e atendimento primário à saúde dos trabalhadores de diversos setores produtivos. Para o Ministério Público do Trabalho, é motivo de especial felicidade estarmos oficiando perante o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que está preocupado e comprometido com a concretização da dignidade da pessoa, do trabalhador e dos valores sociais do trabalho, fundamentos do Estado Democrático de Direito. Estamos diante de um tribunal que busca, ao longo de todos os anos, se modernizar e, incansavelmente, torna-se cada vez mais eficiente na entrega da prestação jurisdicional, o que é amplamente comprovado pelos números transparentemente divulgados. No último relatório da gestão, inclusive, veiculado na internet, é possível observar que o número de ações ajuizadas vem crescendo todos os anos, mas igualmente vem crescendo e cada ano aumenta o número de processos solucionados e o número de sentenças executadas. Definitivamente, o TRT-10 é um tribunal atento a melhorar a entrega da atividade jurisdicional. Com muita alegria, vemos um tribunal que incentiva conciliações e promove exitosas semanas de audiência de conciliação nos Sejusques, realizando, inclusive, concursos de boas práticas de execução. Com o Ministério Público do Trabalho mais de perto, podemos citar ainda recentemente convênio firmado para facilitação do intercâmbio de informações documentais de processos judiciais que tramitam nos bancos de dados do PJE e das investigações conduzidas pelo Ministério Público do Trabalho no nosso sistema MPT Digital.
Nesse contexto, só há motivos para parabenizar a gestão do desembargador Alexandre Neri e agradecer por toda a eficiência e proatividade do TRT-10 em questões tão relevantes para a população e que constitui, inclusive, a missão institucional do MPT. E, caminhando para o fim, gostaria de saudar especialmente a nova gestão, desejando aos valorosos, queridos e competentes desembargadores José Ribamar e José Leone todo o sucesso à frente da gestão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. A Sua Excelência, desembargador José Ribamar Oliveira Lima Júnior, sempre tão solícito e atento a todas as questões trazidas a essa casa pelo MPT, gostaria de expressar minha imensa alegria de poder passar a ladeá-lo nessa bancada ao longo da gestão de Vossa Excelência na presidência. E mais, já registro aqui que o MPT é parceiro de Vossa Excelência e do TRT da 10ª Região em tudo que for importante para que se cumpram os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, especialmente para construir uma sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de todos, sem qualquer preconceito. Certamente, a gestão é uma missão árdua, que exigirá sabedoria e diálogo, mas que Vossas Excelências, com muita responsabilidade e galhardia, exercerão exitosamente. Como escreveu Fernando Pessoa, não importa se a estação do ano muda, se o século vira, se o milênio é outro, se a idade aumenta, conserva a vontade de viver, não se chega a parte alguma sem ela. E, na mesma linha, arremata Graciliano Ramos ao dizer: comovo-me em excesso por natureza e ofício. Acho medonho alguém viver sem paixões. Imbuídos desses pensamentos, desejamos, nós, membros do Ministério Público do Trabalho da 10ª Região, que Vossas Excelências, desembargadores José Ribamar e José Leone, vivam com toda a intensidade e paixão a missão importante de gerir o TRT da 10ª Região. Sucesso! Convidamos também o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Tocantins, Gedeon Pitaluga, para um breve pronunciamento em nome de toda a advocacia. Entre a bela bandeira do Maranhão, eu que sou filho de maranhense, a bandeira do Distrito Federal, ladeado da bandeira do Estado do Tocantins. Gostaria de cumprimentar, desde já, excelentíssimo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes, cumprimentar excelentíssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ora empossado, desembargador José Ribamar Oliveira Lima Júnior, já parabenizando e desejando êxito nessa jornada que se inicia na representação do Tribunal Regional do Trabalho. Cumprimentar também, nessa oportunidade, o excelentíssimo desembargador presidente que finda essa gestão, desembargador Alexandre Neri de Oliveira, parabenizando pela sensibilidade em ouvir a advocacia e o jurisdicionado tocantinense durante todo esse período na representação do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Cumprimentar excelentíssimo governador do Estado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, advogado, que tive a oportunidade de ladeá-lo na bancada do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Cumprimentar a ilustre representante, chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região, a doutora Paula Diave, já colocando à disposição de futuros ações institucionais no Estado do Tocantins, no engrandecimento e na aproximação do jurisdicionado tocantinense. Tenho a oportunidade e o privilégio de aqui falar em nome da advocacia tocantinense e brasiliense, já que fui convidado pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho para tanto, e também me concedido essa deferência pelo excelentíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, Délio Lins e Silva. Para mim, a maior referência de representação das prerrogativas da advocacia em todo o Brasil,
Por isso, muito me honra, nessa oportunidade, acumular representação ou a voz de manifestação pela advocacia tocantinense e brasiliense. Mas peço licença a todos os advogados brasilienses aqui presentes para poder cumprimentar aqui os dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Tocantins, excelentíssimo conselheiro federal Huasca Teixeira, conselheiro federal tocantinense Eunice Kuhn, excelentíssimo presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, Sérgio Skeff, excelentíssimo diretor tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Tocantins, Talmatur Rufino, excelentíssimo presidente da subseção, Vitor Schmidt, de Gurupi, excelentíssimos advogados, Mauro Ribas, Murilo Braz, Mauro Ribas, ex-conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, hoje na representação da excelentíssima prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, e também os juízes trabalhistas tocantinenses, por meio do excelentíssimo diretor do Foro Trabalhista, Reinaldo Martini, não deixando por último, mas enaltecendo a sua representação, do excelentíssimo deputado federal Lázaro Botelho, comendador, detentor da Comenda Dom Bosco, que muito nos orgulha na representação da população tocantinense. Venho, em nome de 13 mil advogados tocantinenses, assumir o papel, nessa oportunidade, de arauto de uma mensagem importante. Primeiro, parabenizar a diretoria e o excelentíssimo presidente e vice-presidente corregedor eleito, que agora é representação do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, e também realçar a sensibilidade e a atenção do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região com a sociedade tocantinense. Sob a gestão do excelentíssimo presidente desembargador Alexandre Né de Oliveira e sob a condução na corregedoria do excelentíssimo desembargador corregedor José Ribamar Oliveira de Lima Júnior, juízes das varas do trabalho distribuídas nas cidades de Palmas, Gurupi, Araguaína, Guaraí e Dianópolis têm contribuído para levar diária e efetivamente a cidadania para a sociedade dos 139 municípios que integram o nosso Estado. Mesmo numa cerimônia de posse, que sei que há toda uma liturgia quanto à sua manifestação, não poderia deixar aqui de falar do Tocantins. No sudeste do Tocantins, região antes considerada distante, inóspita, com origem histórica e importante referência da cultura quilombola, e chamada antigamente de Corredor da Fome, hoje cedia indústrias e empresas, sobretudo de fertilizantes, calcário, mineração, que geram milhares e milhares de empregos diretos. Na cidade de Dianópolis, sob a condução do excelentíssimo juiz Oswaldo Florencio Júnior, a Justiça do Trabalho vem desenvolvendo uma verdadeira revolução social, transformando a realidade de Anopolina. São famílias tocantinenses, brasileiras, que tiveram acesso ao trabalho decente e digno, com direito constitucional e fundamental, por meio do exercício jurisdicional e de inúmeros projetos sociais capitaneados pela Vara do Trabalho local. São projetos financiados por multas e acordos em ações coletivas trabalhistas, com a participação ativa do Ministério do Trabalho naquela região, que tem pintado a paisagem do Cerrado tocantinense com o verde da esperança e levando a educação, a cultura, o sorriso e a dignidade para crianças carentes, antes empanadas pelo desalento. Outro exemplo está no Médio Norte tocantinense, na cidade de Guaraí, manancial do Vale do Araguaia e portal da famosa região do Matopiba, considerada a última fronteira agrícola do Brasil, fonte de desenvolvimento e de segurança alimentar para todo um país. Nessa região central do Brasil, em que o desenvolvimento está chegando por meio de dezenas de empresas de produção de soja e grãos, que escoam seu produto por meio da Ferrovia Norte-Sul até o Porto de Itaqui, no Maranhão, a Justiça do Trabalho tem garantido a proteção aos direitos da população hipossuficiente diante do poderio financeiro e do crescimento das multinacionais do agronegócio e amplitude amazônica. O Tocantins, antes região secularmente esquecida e relegada à pobreza e à precariedade social, impulsionada por essas duas regiões,
tem apresentado um crescimento econômico de 11,4% ao ano, a maior taxa de desenvolvimento do Brasil em 2023, segundo o Banco do Brasil, em dados oficiais. E 9,2% de crescimento do PIB, alcançando o segundo maior índice do país, segundo o IBGE, isso tudo em 2023. O Tocantins triplicou o PIB em 10 anos, e o PIB per capita hoje é o maior entre as regiões Norte e Nordeste, ocupando o 12º lugar no ranking nacional. No Tocantins, a economia foi impulsionada pela agropecuária, sendo a área com maior relevação anual, tendo um acréscimo em volume de 31%, com variações positivas em grande medida pela atividade agropecuária, tendo a agricultura com um crescimento em volume de 14,7%. Na agricultura, o destaque foi a soja, que teve taxa de crescimento de até 22%, virando referência nacional. Em meio à fartura desse novo processo de explosão da produção agrícola e de extração mineral dessas regiões tocantinenses, a sensibilidade social nos impõe a incompreensão de condição de pobreza enquanto solidários com aqueles que ainda sofrem desse mal, a miséria. Depois dessa ode ao Tocantins, nesse paradoxo social, venho destacar que o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região tem sido o maior avalista da cidadania e do trabalho digno e decente na região. A parceria e a interlocução qualificadas do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, o Ministério Público do Trabalho, a Ordem dos Advogados do Brasil, permearam várias ações institucionais importantes nessa região, nessa gestão que se finda, que foi do recente Seminário de Saúde Mental do Trabalho até a disponibilização de acessibilidade por meio do projeto 4.0 na cidade de Gurupi e projetado para brevemente a ser instalado em Palmas, na sua capital. Seria desumano prescindir e injusto não destacar a importância e o nosso reconhecimento pelo trabalho realizado nessa gestão que se termina sob a condução do excelentíssimo desembargador Alexandre Neri e também na corregedoria do atual presidente empossado do Tribunal Regional do Trabalho. A Justiça do Trabalho é garantia de cidadania. E o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região é fiadora e promotora dessa promoção dessas ações sociais. Em grande escala, a justiça, a cidadania no trabalho está nas mãos de vossas excelências, ora empossadas, e demais excelentíssimos desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, extensivo aos juízes do trabalho que ali militam nas varas do Tocantins. E o Tocantins, a Ordem dos Advogados do Brasil, a sociedade tocantinense, roga a continuidade da atuação do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, na mesma abrangência que tem tido nesses últimos anos, especialmente nessa última gestão, com a sensibilidade a todas as mazelas, dificuldades e características do nosso Estado. Assim, termino recordando as lições de Leonardo Boff, que vaticina que o contrário da pobreza não é a riqueza. O contrário da pobreza é a justiça. E feita essa reflexão, excelentíssimo presidente, desejando êxito nessa jornada que se inicia, destacando o prestígio dessa solenidade, com várias autoridades, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, demonstra o prestígio do trabalho dessa gestão e o alvissareiro e a alvissareira expectativa pelo trabalho que se inicia nessa gestão. Parabéns a Vossa Excelência, desejo toda a sorte nessa jornada que se inicia nesse momento. Muito obrigado. Convidamos agora o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª Região, juiz Rocifran Trindade Souza, para um breve pronunciamento em nome da Matra 10. Boa tarde a todos, excelentíssimos senhores e senhoras, em especial ao ministro Lélio Bentes, presidente do Colégio do Tribunal Superior do Trabalho e do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, desembargador José Ribamar Oliveira Lima Júnior, ilustre presidente empossado do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, e ao desembargador José Leone Cordeiro Leite, que hoje assume o honroso cargo de vice-presidente e corregedor do TRT da 10ª Região, ao governador Ibanez Rocha, demais autoridades presentes, colegas magistrados, na pessoa da ilustre presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, juíza Luciana Conforte, que muito nos prestigia com a sua presença. Senhores advogados, na pessoa do Dr. Gideon Pitaluga, presidente da Seccional do Tocantins, presidente da OAB Seccional do Tocantins, membros do Ministério Público, na pessoa da Procuradora-Chefa Paula de Ávila, servidores, terceirizados, amigos e familiares. É com imensa honra e profundo respeito que me dirijo a todos nesse momento de celebração e transição. Antes de tudo, permitam-me expressar minha profunda gratidão e admiração ao desembargador Alexandre Nery de Oliveira, que sempre franqueou o amplo diálogo com a Associação dos Magistrados e cuja gestão se caracterizou pelo incansável trabalho e dedicação ao avanço institucional do nosso tribunal em diversas áreas fundamentais. Sob sua liderança, testemunhamos não apenas a implementação de políticas inovadoras, mas também o fortalecimento dos laços que unem essa instituição, criando um legado duradouro que, indubitavelmente, servirá de alicerce para os desafios futuros. Sua visão estratégica e compromisso inarredável com a excelência deixaram marcas indeléveis que serão sempre lembradas com respeito e admiração. Iniciamos essa nova fase sob a égide da liderança do desembargador José Ribamar Oliveira Lima Júnior, cuja trajetória é marcada por um compromisso inabalável com a justiça e uma sensibilidade aguçada às realidades enfrentadas pela magistratura de primeiro grau. Este é um momento de celebração, não apenas pela posse de um líder tão capacitado, mas também pela continuidade e evolução do legado de excelência que caracteriza este tribunal. O desembargador Ribamar é amplamente reconhecido por sua disponibilidade ao diálogo, uma qualidade indispensável que promove a coesão e o entendimento mútuo dentro da nossa instituição. Sua abertura e acessibilidade são elementos fundamentais que fortalecem nossa comunidade jurídica, incentivando a participação ativa de todos na busca por soluções inovadoras e justas. Além disso, a sensibilidade do desembargador Ribamar à realidade dos magistrados de primeiro grau reflete um profundo entendimento das complexidades e desafios enfrentados no dia a dia da jurisdição. Este entendimento é crucial para a implantação de políticas judiciárias que não apenas atendam às necessidades dos jurisdicionados, mas também valorizem e apoiem os magistrados na sua missão de entregar justiça de forma eficaz e empática. A responsabilidade imposta pela toga é encarnada pelo desembargador Ribamar com grande dignidade e seriedade. Ele compreende que o manto da magistratura não apenas é um símbolo de autoridade, mas, sobretudo, um lembrete constante do compromisso com a justiça, a equidade e a defesa incansável dos direitos fundamentais. Sua liderança é inspirada por uma visão de justiça que transcende as formalidades do direito, buscando sempre o bem-estar e a justiça social. Estamos, portanto, diante de um período promissor sob a presidência do desembargador Ribamar Lima Júnior. Confiamos que, sob sua direção, continuaremos a avançar em nosso compromisso com a excelência na prestação jurisdicional, mantendo o diálogo aberto e construtivo e abraçando as responsabilidades que nossa função nos impõe. Em nome de todos os magistrados do trabalho da 10ª Região, reafirmo nosso apoio incondicional à nova administração deste tribunal, que a liderança do desembargador Ribamar e do desembargador José Leone nos guie para alcançar novos patamares de justiça, equidade e eficiência. Que essa gestão seja marcada pelo fortalecimento dessa instituição, pela promoção da justiça social e pelo respeito irrestrito aos princípios que regem nosso Estado democrático de direito. Obrigado.
Convidamos também o presidente da Associação dos Servidores do TRT-10, Almerindo Pinheiro de Souza, para um breve pronunciamento em nome da ASDR. Boa tarde a todos. Cumprimento o ministro Lélio em nome da mesa e de todas as autoridades aqui presentes, todos os magistrados, servidores, advogados, nosso governador, os colegas servidores, os colegas terceirizados, quem está aqui presencialmente, quem nos assiste. Doutor Ribamar, é uma satisfação parabenizá-lo pela sua posse, doutor José Leone também, como vice-presidente. A Associação dos Servidores do TRT 10ª Região vem aqui agradecer pela gestão que se encerra hoje, doutor Alexandre Neri, que muito avançou, mas, nesse momento festivo, também evoca de Vossa Excelência a pauta comum que ainda teve que ser enfrentada nesses próximos anos, né? É um biênio cheio de trabalho. E aí eu preciso pontuar aqui algumas áreas que a gente vai ter que enfrentar, como a valorização salarial. E isso, pessoal, em tempos de IA, os nossos servidores têm trabalhado para não perder os direitos já alcançados. E isso inclui não só a associação, mas também entidades parceiras e o próprio Sindicato dos Servidores do Judiciário e do MPU, o Sindjus-DEV. Os direitos dos servidores são ameaçados com reformas e outros itens que precisam ser combatidos, e a gente conta com Vossas Excelências nessa luta. Isso inclui também, pessoal, o aprimoramento, a manutenção do teletrabalho. Isso inclui as vacinas que essa administração, que hoje se encerra, também já impulsionou, como a da gripe, a contra a dengue, e outras que a gente vem pleiteando, como a da herpes zoster. Isso inclui também na nossa pauta as lutas da Polícia Judicial, que trabalha com excelência, que está aqui garantindo o sucesso desse evento. Isso inclui gratificação específica para os servidores ativos de TI. Isso inclui a luta dos aposentados e pensionistas, pessoal, com as PECs que estão em discussão, como a 555 e a 06, a PEC social. Isso inclui, pessoal, a saúde do servidor, que tem adoecido em tempos de IA, saúde mental, o estresse, a fadiga, o excesso de trabalho. Isso inclui condições de trabalho, de igualdade, de combate ao assédio, em quaisquer das suas vertentes. Isso inclui o combate ao racismo. Isso inclui a cultura, o lazer, o esporte. Posso citar aqui as Olimpíadas do Trabalho, que hoje são do Judiciário. Posso citar aqui o Top 40, do qual Vossa Excelência também é defensor e participante. E afirmo, pessoal, que a Associação dos Servidores do TRT 10ª Região e seus parceiros, como o Sindjus, estão com a administração para apoiar, rogam também o apoio de Vossas Excelências. E afirmo mais uma vez que a 10ª é 10, a Associação dos Servidores do TRT também é 10. Muito obrigado. Acrescemos a presença de Sua Excelência, o senhor João Batista Brito Pereira, ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, Sua Excelência Chico Vigilante, deputado distrital, e registramos, por fim, que a Sua Excelência, o desembargador Edson João Fernandes Medeiros, presidente do TRT da 21ª Região, é também presidente do Coleprecor. Neste instante, o excelentíssimo desembargador presidente do TRT da 10ª Região, José Ribamar Oliveira Lima Júnior, fará o seu pronunciamento. Eu vou pedir permissão a todos para falar do púlpito. Como já disse uma vez o querido amigo e desembargador Ricardo Alencar Machado, para ver e ser visto. Com licença. Excelentíssimo ministro, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, querido amigo da 10ª Região, ministro Lélio Bentes Correia, cumprimento Vossa Excelência e todos os ministros dos tribunais superiores aqui presentes, para a nossa alegria. Quero cumprimentar também o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, advogado trabalhista há algum tempo atrás e também sempre parceiro da Justiça do Trabalho. Cumprimentar a querida doutora Paula de Ávila, pelo Ministério Público, e também abraçando a todos os membros do Ministério Público Federal
e também Ministério Público do Trabalho, senhores advogados aqui presentes, servidores da casa, familiares. Eu quero iniciar agradecendo a todos pelo prestígio que confere a esta solenidade. Aderindo ao Pacto da Linguagem Simples, lançado pelo excelentíssimo ministro-presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, assim como ao inarredável compromisso de observância ao princípio da duração razoável do discurso, informo-lhes que a minha fala será gravada de simplicidade, com o intuito de não cansá-los em demasia, consciente de que esta será a última, a 7ª manifestação deste ato solene que torna concreta a alternância na direção deste tribunal. A consideração e o respeito que tenho por todos os integrantes da Corte, diletos amigos, impõe-me o dever de começar agradecendo pela confiança em mim depositada na votação que, por unanimidade, colocou-me na cadeira mais elevada deste tribunal. Assumo o compromisso de, a partir deste momento, emprestar todo esforço e toda disposição que a idade me permitir possuir para fazer o melhor e, com isso, corresponder ao crédito que me foi conferido em 7 de novembro de 2023. As manifestações que me antecederam foram extremamente generosas. Aos dignos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil nesta sessão, destino a minha consideração e meu respeito, convencido de que a essencialidade do advogado para a administração da justiça, mais do que um ditame constitucional, é um princípio que deve ser respeitado e observado em todos os graus de jurisdição, sob pena de fenecimento do sistema. Semelhante registro promovo em relação ao Ministério Público Federal, particularmente ao Ministério Público do Trabalho, aqui representado pela Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional da 10ª Região, doutora Paula de Ávila. Agradeço as palavras aqui proferidas em boa dose, justificadas pela relação de amizade e carinho, que sempre pautou as nossas condutas, cujas atuações premiam a harmonia e a independência que sempre devem dignificar as carreiras co-irmãs. De igual forma, agradeço as orações aqui apresentadas pelas entidades de classe dos servidores da Magistratura do Trabalho, respectivamente a SDR e a Matra 10. Dispensável ressaltar o importante trabalho que tais entidades desenvolvem não só na busca da defesa dos interesses de seus associados, mas também do bom e adequado funcionamento deste relevante órgão de justiça. Não estão distantes da minha mente e do meu coração os 2 anos em que tive a honra de presidir a Matra 10. Agradeço, portanto, as palavras a mim endereçadas e os votos de sucesso na gestão. Pretendo tornar cada vez mais efetiva a relação de parceria que considero tão salutar para o bom funcionamento da instituição. Em nome da Corte, falou com a propriedade e galhardia habituais a estimada amiga desembargadora Elke Doris Just, com quem tive a suprema alegria de iniciar esta jornada na magistratura em 27 de abril de 1992. Só não esperava, mesmo com tanta amizade, palavras tão generosas e referências pessoais tão elogiosas como as aqui proferidas. Minha gratidão, querida amiga. Minha gratidão, queridos amigos desembargadores. Ainda nesse ambiente de agradecimentos, não poderia deixar de expressar minha gratidão ao excelentíssimo desembargador Alexandre Neri, agora ex-presidente deste tribunal. Ao tempo em que esteve à frente da administração, o presidente Alexandre dedicou-se de modo intenso na busca do melhor para esta casa. Como exemplo desse esforço, e para ficar somente com um desses exemplos, o presidente Alexandre liderou a proposta de reestruturação do 1º grau de jurisdição, cuja aprovação resultou em significativa melhoria para as unidades judiciárias de primeira instância. Na condição de vice-presidente corregedor, ficam o registro e o testemunho de uma parceria agravada pelo compromisso de bem servir a instituição. A sua contribuição para a edificação desta corte ficará marcada para sempre na história do tribunal. Agora, mais próximos de seus familiares, desejo-lhe muita saúde e felicidade, com a esperança de seguir, contando com a colaboração de Vossa Excelência, sempre inestimável.
assumo a presidência deste tribunal, fortalecido pela experiência adquirida no exercício da vice-presidência e corregedoria regional no último biênio. Essa enriquecedora missão permitiu-me conhecer de perto a realidade do primeiro grau de jurisdição trabalhista do Distrito Federal e do Tocantins. Permitiu-me, além do mais, dialogar com magistrados, servidores, advogados, defensores públicos e procuradores, conhecendo de modo mais aprofundado as dificuldades e angústias vivenciadas no dia a dia. A atuação solidária, eixo principal do projeto Corregedoria Ágil, lançado em 2022, produziu excelentes resultados. Isto, porém, graças à aceitação e à disposição dos colegas juízes e juízas, servidores e servidoras, em tornar efetivo um compromisso de uma atuação colaborativa com integral acessibilidade à corregedoria. Os resultados positivos, retratados na ata da última correição ordinária pela qual o tribunal foi submetido, são a tradução exata do que preconizávamos em nossos diálogos durante as visitas às unidades judiciárias. Dizia eu que iríamos melhorar sem sobressaltos, sem cobranças extremadas, mas com bastante diálogo. E é verdade. Atuamos de forma estratégica, com colaboração efetiva e permanente da corregedoria. Ao final, obtivemos êxito. Externo, portanto, a mais sincera gratidão aos queridos magistrados e magistradas de primeiro grau, assim como aos servidores lotados nas unidades judiciárias da instância primeira da Justiça do Trabalho da 10ª Região. Todos tiveram importante papel nessa trajetória. É com essa mesma postura solidária, acessível e proativa que pretendo conduzir os destinos do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região no próximo biênio. E o nosso projeto de gestão, conquanto simples, encerra proposição ambiciosa. Para descrevê-la antes, se faz necessário contextualizar o Poder Judiciário da atualidade e a Justiça do Trabalho de modo particularizado. O processo político de redemocratização do Brasil, ocorrido há quase 40 anos, trouxe consigo a necessidade de fortalecimento dos poderes da República. A elaboração de uma nova Constituição tornou-se imperiosa naquela segunda metade da década de 80. Com a instauração da Assembleia Nacional Constituinte, o desenho do novo Estado brasileiro, como não poderia deixar de ser, ensejou intenso debate em torno do relevante papel que seria desenvolvido pelo Poder Judiciário. E àquela altura, já se debatia sobre a necessidade de um controle externo do Poder Judiciário, o que, todavia, não foi objeto de previsão pela Constituição Cidadã de 1988. Somente em 2004, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional 45, consagrando, dentre várias mudanças no Judiciário brasileiro, a criação do Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade precípua de promover o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como a observância do cumprimento dos deveres funcionais pelos juízes. Sob o crivo do CNJ, estão submetidos 27 tribunais de justiça estaduais, 24 tribunais regionais do trabalho, 27 tribunais regionais eleitorais, 6 tribunais regionais federais, 3 tribunais de justiça militar estaduais, além de 4 tribunais superiores, totalizando 91 órgãos. A Emenda 45 criou ainda o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, órgão dotado de competência para exercer a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho. Para se ter ideia do volume de produção dos 2 conselhos de justiça antes mencionados, e apenas referindo-me a um dos atos de suas competências, ao longo desses quase 19 anos de existência, citados conselhos juntos editaram 924 resoluções, ou seja, algo em torno de 4 resoluções por mês ou 1 por semana. Esses números dão a exata dimensão do elevado controle e da cobrança a que se sujeitam os tribunais brasileiros, valendo ressaltar que os tribunais do trabalho, além do CNJ e do CSJT, também sujeitam-se ao crivo da Corregedoria Nacional de Justiça, da Corregedoria Geral e da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Não se pode colocar sob perspectiva de dúvida que o objetivo maior perseguido pela criação dos órgãos de controle
foi conceder ao cidadão um poder judiciário transparente, eficiente, acessível, imparcial e produtivo. O processo judicial deve ter uma duração que não supere o razoável. E sou daqueles que pensam que a justiça falha quando tarda. E para cumprir essa missão de bem servir a sociedade ao longo dos anos, os conselhos de justiça têm se empenhado cada vez mais em estabelecer metas de produtividade para os tribunais e para os juízos de primeira instância, que são permanentemente fiscalizadas pelas corregedorias. Na realidade, os tribunais brasileiros são mensurados não apenas pelo cumprimento de metas, como também pela efetiva observância das resoluções e demais atos expedidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Tenho a absoluta convicção de que, nesse contexto, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região cumpre de modo eficiente o seu mistério, pois oferece uma prestação jurisdicional de qualidade e com a celeridade necessária, graças, repito, ao elevado comprometimento de seus magistrados e servidores, que deve ser sempre enaltecido. A despeito dessa realidade, na avaliação anual promovida pelo CNJ, por não observar determinados requisitos impostos pela regulamentação que disciplina a escolha dos tribunais merecedores de destaque, este regional tem experimentado classificação que destoa da qualidade dos serviços que presta à sociedade. Esse, portanto, é o principal projeto da administração que se inicia. Demonstrar, à luz dos regramentos impostos pelo CNJ, o que os usuários dos nossos serviços já percebem: eficiência, qualidade, presteza e acessibilidade. Buscaremos, portanto, esse reconhecimento também perante o CNJ, observando as diretrizes que balizam o deferimento do prêmio de qualidade. Como dito anteriormente, é uma proposição simples, porém ambiciosa, que reclamará muita dedicação, muita disciplina, muito trabalho e muita paciência, sem nunca perder o foco da nossa atuação, voltada para prestigiar o direito que cada cidadão possui, exigir um serviço público de qualidade em tempo razoável. Por isso, estimados amigos magistrados de primeiro e segundo graus, estimados servidores, conclamo-os ao envolvimento em mais esta jornada em prol da instituição e, via de consequência, daqueles para quem trabalhamos, o jurisdicionado, o cidadão. Desejo contar, portanto, com a participação e o entusiasmo de todos, na certeza de que essa união de esforços produzirá o resultado desejado. Mas ressalto, a consecução desse objetivo, contudo, será implementada com a máxima atenção à qualidade de vida de magistrados, servidores e demais prestadores de serviços. Nenhum objetivo, por mais importante que seja, poderá ser atingido com o sacrifício da saúde física e mental daqueles que já trabalham no limite de suas forças. A propósito, o tema saúde física e mental e qualidade de vida no trabalho será uma preocupação permanente desta gestão. Campanhas que estimulem a realização de exames periódicos, de eventos que tenham por escopo a prevenção contra doenças e o estímulo à busca de práticas saudáveis serão adotadas. Também se insere nos objetivos desta administração a melhoria da comunicação interna e externa e o aprimoramento do diálogo institucional com outros ramos do Poder Judiciário, do Executivo e do Legislativo, locais e federais. Nesse quesito, penso que a Justiça do Trabalho, na quadra atual, tem muito a dizer. E o nosso papel, enquanto corte regional, é esclarecer, é ressaltar que os magistrados e magistradas da Justiça do Trabalho assumiram o compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis da República, cabendo-lhes, nos termos expressos do artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal, imunes a qualquer possibilidade de dúvidas, julgar ações oriundas da relação de trabalho, mesmo quando em litígio, os entes de direito público externo, como também da administração pública direta e indireta. Se há, portanto, legislação específica disciplinando determinada relação de trabalho diversa daquela regida pela CLT,
as controvérsias emanadas dessa relação devem ser solucionadas no âmbito da Justiça do Trabalho. É necessário também assinalar que este ramo especializado do Poder Judiciário apenas aplica a legislação trabalhista vigente, que, na perspectiva de igualar os atores da relação de emprego, confere proteção à parte mais desfavorecida desse liame. É, portanto, a lei quem protege, não o juiz aplicador dessa lei. E, finalmente, tenho a dizer que as decisões emanadas da Corte Suprema em repercussão geral, ainda que em descompasso com o entendimento consolidado pelo Judiciário Trabalhista, sempre foram seguidas pelos tribunais do trabalho. Não há, e nunca houve, reiterado descumprimento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa caminhada, na condução dos destinos do TRT-10 nos próximos 2 anos, terei ao meu lado, na vice-presidência, o meu conterrâneo, o ludovicense, José Leone Cordeiro Leite, que acumulará a Corregedoria Regional. Estou certo, a exemplo do que se tem verificado nas gestões anteriores, que haverá uma parceria e uma comunhão de esforços para o bem comum. Assumo, desembargador Leone, o compromisso de uma atuação leal e colaborativa, na certeza de que Vossa Excelência bem executará o seu mistério. Conte comigo. Mas é hora de encerrar. Iniciei com agradecimentos e com agradecimentos pretendo terminar. Agradecer inicialmente a Deus pela oportunidade deste momento, mais do que isto. Como faço cotidianamente em minhas orações, agradecer pela minha própria existência até os dias atuais. Agradecer aos devotados servidores que atuam no meu gabinete, alguns deles que já somam quase 30 anos de trabalho sempre ao meu lado. Recebam todos, queridos, Bruno, Eduardo, Luíse, Áurea, Hélio, Liliane, Silvia, Adelbo, Alessandro e Marconi, a minha permanente gratidão. Idêntico agradecimento promovo em relação aos servidores que não se encontram lotados no gabinete, mas que deixaram a sua contribuição. Cito os nomes de Maria Helena, Ivana, Luciana, Paulo, Eugênia, Ésla, Diego, Ana Flávia, Simone, Natália e Camila. Também quero registrar agradecimentos aos servidores da Corregedoria Regional pela profícua atuação e colaboração nesses 2 anos. São eles Luiz Alberto, Fabiana, Bonfim, Ercília, Angélica, Régia, Estênio e Ana Carla. Claro, não poderia excluir dessa relação o grande amigo, o juiz auxiliar da Corregedoria, Luiz Fausto Marinho de Medeiros, ser humano diferenciado na forma de tratar as pessoas. E de pensar a instituição. Aos meus queridos amigos de sempre, permito-me não nomeá-los, mas todos vocês estão devidamente identificados e são reconhecidos pelos gestos permanentes de consideração e apreço. Ainda assim, gostaria que soubessem da importância que todos vocês têm em minha vida, minha eterna gratidão por estarem presentes nos momentos bons e também naqueles de dificuldade. Aos meus familiares aqui presentes, minhas irmãs Maílce e Gisele, sou-lhes eternamente grato pela convivência, pelo carinho e pela permanente preocupação com a minha saúde. Esses laços familiares são inquebrantáveis. A minha esposa G e ao meu filho Gustavo, quero deixar registrado que vocês são centrais em minha vida. Vocês me acompanham em todos os momentos e estarão presentes nesta caminhada, fortalecendo-me com o carinho e a preocupação com o meu bem-estar. Essa trajetória também tem a contribuição de vocês. Amo-os e os quero próximos de mim. Se aqui estou hoje, devo esse momento também a quem não mais está presente. Ao meu irmão Jorge Lima, que tão cedo partiu aos 11 anos de idade, mas me deixou exemplos de como ser uma boa pessoa. Ao meu amado pai, José Ribamar Oliveira Lima. De quem herdei não apenas o nome, mas também o amor pelo direito e a conduta ética, que sempre foi exemplar. Pelas suas mãos, há exatos 37 anos, adentrava uma sala de audiências na condição de estagiário. Essa vitória devo aos seus ensinamentos. A minha mãe querida, Benita Lima, com quem aprendi o que é perseverar, o que é amar a vida, o que é resiliência.
deu-me nos últimos anos de sua existência demonstração de força e de amor. A eles, em memória, eu dedico este momento. Todos sabem da minha origem. A bandeira que, com a permissão dos meus pares, aos quais agradeço, ornamenta e embeleza este ambiente, simboliza todo o amor e todo o carinho que tenho pelo estado do Maranhão, exuberante em belezas naturais. Exuberante em belezas naturais e pródigo na cultura. Por essa razão, inicialmente, pensei em encerrar este discurso com um belo poema de um dos vários consagrados poetas maranhenses. Optei, porém, por encerrar este pronunciamento com uma canção que exalta a minha terra natal, São Luís do Maranhão, a ilha do amor, e que eu tanto amo. Calma, fiquem tranquilos. Não cometerei o desatino de cantar neste momento. Por isso, para finalizar esta cerimônia, convido o cantor e intérprete maranhense, Salomão de Pádua, acompanhado do violonista e compositor João Marinho, para que nos brindem com a canção Ilha Magnética, de autoria de César Nascimento. Uma singela homenagem que presto à capital do meu estado e a todos os maranhenses. E aqui termina a minha manifestação, agradecendo a todos pela presença e paciência em ouvir tantos discursos. Muito obrigado. Oh, que horizonte belo de se refletir. Outro dia me disseram que o amor nasceu aqui. Saio de trás do sol com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. Saio de trás do sol com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. Ponta da areia, olho d'água e Araçagi. Mesmo estando na Raposa, eu sempre vou ouvir a natureza me falando. Amor nasceu aqui, a natureza me falando que o amor nasceu aqui. Ponta da areia, olho d'água e Araçagi. Mesmo estando na Raposa, eu sempre vou ouvir a natureza me falando que o amor nasceu aqui. A natureza me falando que o amor nasceu aqui. Oh, 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 laia, laia, oh, oh, laia, laia.
Oh, que ilha inexata, quando toca o coração. Eu me toco, tu me tocas, cá nas cordas do violão. E se um dia eu for embora, pra bem longe desse chão, eu jamais te esquecerei, São Luís do Maranhão. Eu jamais te esquecerei, São Luís do Maranhão. Eu jamais te esquecerei, São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Muito me honra poder cantar a nossa música São Luís aqui, sobretudo hoje, nesse dia tão especial. Obrigado, gente. Ao violão, João Marinho. Obrigado, gente. Renovando o agradecimento à presença de todos, a paciência por permanecerem nesta longa sessão, eu declaro-a encerrada. Rogo apenas que observem as orientações finais do cerimonial. Muito obrigado. Informamos que os excelentíssimos desembargadores José Ribamar Oliveira Lima Júnior, presidente deste tribunal, e José Leone Cordeiro Leite, vice-presidente e corregedor, receberão os cumprimentos no saguão desta sala de sessões, onde será organizada uma fila na qual os familiares terão prioridade. Nesse mesmo local, será servido um coquetel. Solicitamos a todos que aguardem em seus lugares a saída dos membros desta Igreja-Corte, acompanhados pelas autoridades que compõem a mesa de honra. E a diabetes? Mais ou menos. Tenham todos e todas uma boa noite.